Você aí já ouviu falar do conceito de pipeline no SAP CPI? Ainda não? Comigo nós vamos conversar sobre isso hoje. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos todos bem aqui. Quero chamar a atenção para vocês aqui, para esse blog aqui, para essa postagem aqui no community da SAP. Esse cara aqui ele está falando sobre o conceito de pipeline no SAP CPI. O que é o conceito de pipeline, né? Para quem isso aqui não é exclusivo para quem está fazendo a migração do PIPO, mas basicamente serve para quem está realmente fazendo essas migrações, mas esse conceito pode ser aplicado também para outras situações. O que é o conceito de pipeline? Já indo direto aqui para o assunto. No PIPO, a gente tem ali um conceito onde a gente tem, de um lado, a gente tem basicamente duas ferramentas no PIPO, uma onde a gente cria os mapeamentos, cria os tipos de dados que a gente vai utilizar, e a outra ferramenta é onde a gente liga todos esses dados, é onde a gente cria a integração efetivamente. Uma dessas ferramentas, que é o produto final de uma integração no PIPO, é o que a gente chama de Integrated Scenario. Então, se vocês darem uma olhada aqui, o cara que traz uma integração, né, que foi criada no PIPO. Aqui é um exemplo do Integrated Scenario. E aqui dentro a gente tem essa integração. Se vocês olharem aqui no Communication Component, a gente tem ele disparando essa integração para 4 receivers diferentes, 4 communication channels diferentes, ou seja, 4 destinos diferentes. Seriam como se a gente tivesse 4 caixinhas diferentes lá dos adaptadores receivers no SAP PIPO. Então, qual é que é a ideia? A ideia é que facilite, né, que para quem já trabalha, né, no PIPO há muitos anos, se familiarize para construir essas integrações de uma forma mais eficiente no SAP PIPO. Ou seja, a própria SAP já disponibiliza alguns iFlows ali, modelos, alguns templates, utilizando esse método aqui, e para que facilite aí para que vocês possam fazer a migração. Mas não só isso, mesmo integrações assíncronas, isso aqui é muito usado para integrações assíncronas, né? Aquelas que tu não precisa esperar o resultado da integração para poder finalizar ela ou para fazer algum procedimento posterior. Então, principalmente para esses casos, esse tipo de conceito é recomendado. Então, eu vejo que ele faz, que ele nos mostra aqui essa integração, que se comunica com 5 diferentes componentes. Aqui também ele mostra as condições para consumir cada um desses 5 receivers. Ele existe aqui uma regra, né? Então veja que existe uma condition, que seria mais ou menos o que a gente utilizaria lá no SAP CPI nos routers. Então a gente colocaria um router lá para uma determinada condição e ele tomaria como destino um dos receivers de acordo com a lógica. Aí aqui ele segue, ele vai dando ali uma esmiuçada nessas regras e depois ele mostra aqui para nós o Target Implementation Cloud Integration, ou seja, ele está trazendo esse mesmo conceito dentro do SAP CPI. Algo interessante também que a gente vai ver nos próximos vídeos é o que a gente chama aqui do Partner Directory, ou seja, é uma ferramenta aqui no SAP CPI, deixa eu vir aqui para vocês. Se vocês não utilizarem, é uma ferramenta que eu recomendo que vocês utilizem, principalmente se vocês fazem integrações aí com muitos diferentes partners, né? Então é interessante, esse Partner Directory é um ponto aqui, eu já até tenho cadastrado um de exemplo, é um ponto aqui onde você pode concentrar os cadastros dos teus partners, né? Digamos que a sua empresa faça ali integração com 40 diferentes partners, né? 40 diferentes empresas ou APIs ou o que quer que seja, né? Agentes externos. Então você cadastra aqui esses partners, coloca aqui todas as credenciais relacionadas àquele partner, todas as URLs e por aí vai. Então, em um ponto único, você pode concentrar todas essas configurações e todos esses parâmetros, né? Isso facilita muito depois na hora de dar manutenção. Então, imagina que tu tens ali uma integração, então ou melhor, que tu tenhas ali várias integrações que façam comunicação com um único partner. Então, ao invés de tu ir lá em cada integração, quando tem que dar alguma manutenção, tu alterar as URLs, isso é muito maçante e não seria uma boa prática. Então, usando aqui o Partner Directory, tu pode fazer tudo isso em um lugar só. A gente vai ver isso aqui também
nos próximos vídeos, tá? Então, seguindo aqui, ele mostra como fazer esse cadastro aqui no Partner Directory, e aqui embaixo vem a parte interessante, que é aplicar esse mesmo conceito que a gente aplicou ali no PIPO, aqui no SAP CPI. Então ele vai explicando como montar aqui o iFlow, apesar de a gente ter ali o próprio template, aqui ele vai ensinando, é bem interessante seguir aqui os passo a passos dele, tá? Voltando aqui no Discovery Integration, se vocês buscarem aqui por Pipeline, vocês vão encontrar aqui então vários packages, né, vários pacotes que vocês podem utilizar aqui para o pipeline. Vamos abrir aqui o de templates. Então veja que aqui eu tenho 19 iFlows, acho que nem todos, né? Tem um Script Collection e o restante é tudo iFlow. Então são 18 iFlows e um Script Collection, e ele diz aqui exatamente, ó, tem até os steps, né, para como que você deve seguir para poder fazer essa implementação aqui. Ó. Vamos abrir aqui, Inbound Processing at least once, ou seja, é um dos casos, né, que se utiliza muito lá no SAP PIPO, at least one, ou seja, pelo menos uma integração, né, uma mensagem executada tem que chegar até o destino. Então, são vários patterns aqui que são aplicados e são muito interessantes. É muito interessante. Eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui nesse blog aqui que eu passei. Aqui ele continua o blog, tá? Se vocês derem uma olhada, ó, My Next Blog, daí ele vai explicando aqui também um conceito, ele vai se aprofundando nos conceitos, ó, ele vai mostrando aqui outras integrações que ele tem também e sempre fazendo esse paralelo aqui com o SAP CPI, que é muito interessante para quem está trabalhando, né? Somente agora que as empresas estão entrando na etapa final, na reta final mesmo, né, da migração do SAP PIPO para o SAP CPI. Então, se você aí está trabalhando em algum projeto, mesmo que tu não esteja, né, então se prepare, tá? Fique preparado aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.